preparando, se preparando para a monarquia, que é o período dos reis. Então, entre o livro de Juízes e 1 Samuel, aparece o livro de Ruth. E então Ruth é uma moabita, ao qual uma família de Belém passa um período de fome, uma época de fome, e vão para Moabe, que não é uma terra do povo de Israel. E então os filhos de Noemi, né, que foi a sogra de Ruth, ao qual se dá o enredo dessa história, ela se casa, um deles se casa com Ruth. E esse entreposto aparece, né, a pessoa de Ruth, uma mulher realmente que acatou o povo de Israel como nação e como povo. Até em Ruth, capítulo 1, verso 16, ela diz para sua sogra Noemi, né, quando então Noemi ela foi para Moabe por causa de um período de fome. Ela ouviu que Deus tinha visitado o seu povo e tinha dado pão para o seu povo, e ela volta então para Belém. E então Ruth, já que estava desobrigada, né, porque o seu marido tinha morrido, era uma viúva, ela resolve voltar juntamente com Noemi. E ela diz bem assim para Noemi, disse porém Ruth, 1,16 de Ruth, disse porém Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Então, Ruth, que nem israelita era uma moabita, ela se identificou e ela comprou a causa, né? Então, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. E essa Ruth, então, como uma mulher virtuosa, ela volta com a sua sogra Noemi para a terra de Israel, para Belém, e porque aparece essa história bonita e maravilhosa, um livro de 4 capítulos, nós vemos que Ruth ela foi a bisavó do rei Davi. Aqui no final do livro de Ruth, capítulo 4, versículo 17, diz assim: as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então, a Ruth e Boaz foram pai de Obed. Obed foi pai de Jessé, e Jessé foi pai do rei Davi. Então, a monarquia verdadeira Israel, que davídica, de Davi, né? Então, vem de Ruth, e Ruth, então, ela foi a bisavó do rei Davi. Nós vemos na Bíblia, na genealogia de Jesus Cristo, que aparecem duas mulheres que não são do povo de Israel. A primeira é já quando a Raabe, a meretriz, ela salva os espias lá em Jericó, e então ela é salva e faz parte da linhagem do povo de Israel. E depois, aqui também Ruth, que também não é do povo de Israel, é uma boa moabita, mas também é colocada nessa linhagem, né, para mostrar realmente que Deus não faz acepção de pessoas. E então entra o período de Samuel, 1º e 2º Samuel. Então Samuel, nós sabemos que foi um grande profeta. A Bíblia o apresenta como o último dos juízes. O último dos juízes, foi ele que instituiu a monarquia em Israel, ele que ungiu o primeiro rei em Israel. Então nós vemos que Samuel, ele era filho de uma mulher estéril chamada Ana, e
ela prometeu que se ela concebesse e desse luz filhos, ela levaria o filho para servir no templo, todos os dias da sua vida. E então Samuel, né, Deus, através de um voto de Ana, deu a ela o filho que ela colocou o nome de Samuel, e ela levou Samuel ao templo para servir ao Senhor todos os seus dias. E então Samuel, sob a custódia de Eli, né, que era o sumo sacerdote da época, ele foi criado. E então ele se tornou um grande homem de Deus. Em 1 Samuel capítulo 3, fala sobre o chamado de Samuel, ao qual ele pôde ouvir a voz do Senhor por 3 vezes no templo, e o Eli o instruiu a dizer, quando você ouvir essa voz novamente, você diz, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E então, a partir dali, então ele se tornou um grande homem de Deus, uma liderança muito grande para o povo de Israel, um profeta reconhecido, e ele foi o que instituiu o primeiro rei de Israel. O fato é que o povo chegou a Samuel, no capítulo 8, 1 Samuel capítulo 8, ele disse, você já está velho, avançado em dias, os teus filhos não andam segundo os teus caminhos, e pediram para ele um rei. A palavra diz assim, ó, Samuel 8, a partir do 1. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos seus caminhos deles, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos e todo Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram, vês, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois agora, um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Então, o povo de Israel pediu a Samuel, constitui-nos um rei, como o tem todas as outras nações. Isso pareceu mal, né? O transtorno de Samuel. Também Deus não concordou com a ideia, digamos, entre aspas, porque a situação é que eles queriam ser como as demais nações, porque o povo de Israel é um povo separado, um povo santo, um povo escolhido por Deus. Não pode ser igual às outras nações. E Deus então fala, Samuel, faz o que eles pedem, porque eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim para que governe sobre eles. E então o que aconteceu? Samuel, ele instituiu, ungiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel que então organizou o povo, instituiu um exército, organizou, e o povo então começou a ter uma liderança política. Ficou claro, né, como na lei já dizia, o que queremos dizer que foi mal aos olhos do Senhor constituir um rei, porque eles queriam imitar as outras nações, porque na própria lei já designava os direitos do rei, o que o rei fazia, como que era, né, um rei. Mas o que realmente Deus deixou claro, vocês vão escolher um rei, vocês vão ter um rei, e ele vai ter direitos, ele vai tomar as vossas filhas, vai tomar vossas propriedades, vai pegar o melhor para ele. Então, o povo concordou com isso. Então, se levantou Saul, o primeiro rei de Israel, até nós chamamos que Saul era realmente o povo, era o rei que o povo queria, né? Era o povo, era o rei instituído pelos homens. Por quê? Ele era um rei de aparência, uma pessoa alta, até
A Bíblia diz que em Israel não havia alguém tão belo e tão alto. O mais alto de Israel dava nos ombros dele. Então era um homem muito alto. E então exatamente o que o povo queria, um rei que enchesse os olhos, foi o que foi dado para eles. E então Saul foi o primeiro rei de Israel. E nesse período todo, só que Saul, por belo e alto que fosse, ele tinha um terrível fracasso na vida dele, que o acompanhou, que foi o medo, né? O medo sempre acompanhou Saul todos os dias da vida dele. E nesse período, então, se levanta uma guerra contra os filisteus. Primeiro que Saul, em 1 Samuel capítulo 15, ele cai em desobediência. Em desobediência, não cumprindo os mandamentos do Senhor, total e absoluto. E então, o que acontece? O próprio Samuel diz para ele: Deus rasgou de você o reino. Se você tivesse obedecido, o teu reino seria constituído para sempre, mas agora, como você desobedeceu, Deus já procura para si um rei segundo o seu coração, que faça toda a sua vontade. Então, nesse período, numa guerra, no capítulo 16, Deus já manda Saul, 1 Samuel 16, Deus já manda Samuel à casa de Jessé, lá ungir um rei, ao qual era o rei Davi, um pastor de ovelhas. E então vem no capítulo 17 a guerra contra os filisteus, e Davi derruba o gigante Golias, se torna um herói em Israel. Ele, como ele já tinha ido para o palácio por ser um músico perito, né, um músico qualificado, e então ele ganha o destaque de ser um herói, por ter ganhado uma batalha, derrubado um gigante. Então, ele se torna, ele entra no círculo militar, né, do povo de Israel, sendo um grande comandante, um grande capitão, né, uma pessoa que ganhava muitas batalhas. E até Saul começou realmente ver uma rixa nele, porque ele havia entre as mulheres de Israel que cantava essa canção. Saul venceu milhares, porém Davi seus 10 milhares, né, dando destaque a Davi. Então Saul começou a ficar com ciúme. E então, nessa batalha que Davi venceu Golias, Saul tinha prometido que quem ganhasse essa batalha se tornaria genro do rei. E então Davi, ele se casou com Mical, né? Se casou com Mical, e Jonatas, filho de Saul, se apegou com amor a Davi, que também foram grandes amigos, né? Pessoas bem próximas. E o final do livro de 1 Samuel começa a acontecer então o ciúme de Saul, a perseguição de Saul a Davi, por um grande período, longa rixa e descaso de Saul para com Davi, e Davi se esquivando, fugindo, pessoas desgostosas também se unindo a ele. E então nós vemos no último capítulo de 1 Samuel, capítulo 31, que Saul vai à batalha no Monte Gilboa, e lá então ele é morto e os seus 3 filhos juntamente com ele. E então acaba-se o período de Saul e inicia-se então o período de Davi.